Bom, gente, então aqui vamos fazer aqui um exemplo, apresentar um exemplo para vocês sobre um contexto que geralmente vai ser dentro desse contexto aqui que seguirão as nossas atividades, tá? Foi um exemplo que eu peguei da internet. Bom, a questão é, uma biblioteca deseja manter informações sobre seus livros. Inicialmente, quer armazenar para os livros as seguintes características: o ISBN, título, ano da editora e autores deste livro. Para os autores, deseja-se manter nome e nacionalidade. Cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Cada livro da biblioteca pertence a uma categoria. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela. Então, dentro desse contexto, dessa leitura, você consegue abstrair quais são as entidades, os atributos e os seus relacionamentos. Então, aqui ao lado é o modelo relacional desse contexto. Bom, então aqui identificamos o quê? A entidade livro, a entidade autor e a entidade categoria, que é o que está mencionando aqui. Aí menciona que para cada livro existe o ano, a editora, o ISBN e o título do livro. Então aqui eu tenho o quê? Atributo simples e o atributo chave, que eu considerei o ISBN, beleza? Porque cada livro tem um único ISBN. Em categoria, eu considerei aqui como atributo, o atributo chave, código e a descrição. A entidade autor, considerei aqui a nacionalidade. Criei um código, né, porque toda entidade precisa ter um atributo-chave e o nome do autor. É mencionado o seguinte, que cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Então, qual é a relação? A relação entre livro e autor. Menciona no texto que um autor pode escrever vários livros e um livro poderá ser escrito por vários autores. Bom, então a relação lógica que é de N para N. Bom, então mencionou o quê? Que um livro ele poderá ser escrito por no mínimo um autor e no máximo N autores. Por esse motivo, eu tenho a cardinalidade mínima 1 e a cardinalidade máxima N no lado do autor. Para o livro, eu tenho também o quê? Uma cardinalidade máxima de N, porque um autor ele poderá escrever vários livros. Então, a cardinalidade máxima é N. Ele poderá escrever apenas um livro, no mínimo um livro. Então, a relação entre livro e autor é de N para N, de muitos para muitos, que é o que diz aqui o contexto, né? Que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Bom, menciona que a biblioteca deseja manter o cadastro de todas as categorias, né? Código, descrição e tal. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela, tá? Ou seja, então um livro pertence no mínimo a uma categoria. Ou seja, eu tenho um livro, né? Este livro eu tenho que dizer que categoria é ela, se é suspense, se é comédia, se é romance, enfim, tá? Então, um livro, ela pertence no mínimo a uma categoria. Tá? Para ele existir este livro, ele tem que estar associado a uma categoria e no máximo também a uma categoria. Tá? Ou seja, o livro ele só poderá estar associado a uma categoria. Não posso dizer que o livro de romance também está associado ao livro de suspense, isso não existe. Beleza?
Já uma categoria, ela poderá ter o quê? Vários livros. Ou seja, a categoria romance, ela poderá estar associada a vários livros. Vários livros na minha base de dados poderá estar associada à categoria romance. Então, no lado do livro, eu vou ter o quê? No mínimo, uma categoria para um livro e no máximo N livros, tá? Ou seja, para a categoria existir, ela precisa estar vinculada o quê? No mínimo a um livro e no máximo a vários livros. Então, esta aqui que é a resolução deste contexto aqui. Beleza? Dúvidas? Tiramos no nosso momento assíncrono lá no Meet.